não sei se vocês fazem isso, né? Mas vocês colocam preço teto, assim, até X valor ali, bateu aquele X valor, eu vendo, saio da posição ou não? Essa pergunta é interessante, primeiro para explicar para o pessoal o que é o preço teto, né? O preço teto nada mais é do que uma margem de segurança que a gente coloca, né, para ter uma remuneração adequada em cima de um investimento, tá? Então, assim, quando a gente trabalha hoje com uma regrinha de 6%, então a gente tem duas possibilidades. Você pode trabalhar com um preço, um dividendo por ação médio, né? Então você pega o dividendo por ação médio dos últimos 6 anos, né? Divide por 6%, que é a nossa rentabilidade mínima, né? Que a gente exige. Isso vai dar um preço teto da empresa. Então você pega os dividendos médios, divide por 6%, você vai chegar num preço teto, né? Isso trabalhando com preço teto médio. Você pode trabalhar também com preço teto projetivo. Mas o projetivo, ele já não é tão fácil assim para as pessoas de trabalhar, porque depende de uma projeção de analistas profissionais, que é uma média da projeção dos analistas profissionais. Isso, para quem tiver interesse, no AGF+, a gente já dá mastigado. Então a gente já tem um médio e o projetivo na nossa plataforma AGF+, que eu até convido vocês a entrarem lá e dar uma olhadinha também, que é bem legal. Então, assim, a gente pega esse preço teto médio ou projetivo e com base nele, você tem essa referência, esse patamar. Tem gente que pode falar assim, não, eu quero um preço teto maior, eu quero exigir uma margem de segurança maior. Quando você fala de exigir uma margem de segurança maior, você pode simplesmente sair dos 6% e ir para 7%, ir para 8%, né? O que você julgar mais interessante de acordo com o seu perfil. Mas de praxe são 6%, tá? E aí você pode me perguntar, pô, mas quando eu uso o preço teto médio ou um preço teto projetivo, né? O preço teto médio, ele é mais conservador. A gente usa o preço teto médio de 6 anos. Então você pega essa média de 6 anos, divide por 6, né, e vai te dar essa média aritmética simples. Isso é mais conservador, por quê? Porque ele pegou um longo histórico, né, de pagamento de dividendo dessa empresa e te deu essa média. Agora, o projetivo ele já é mais arrojado, porque ele é a projeção do ano fiscal corrente. Então imagina agora 2023, se eu pego um projetivo da Itaúsa, eu vou pegar a projeção da Itaúsa com base nesse ano na média do consenso dos analistas, né? Então eu vou ter o projetivo. Pô, mas pode ser então que esse projetivo desse ano não se repita ou não seja constante no ano que vem. Pode ser. E aí entra a questão do risco, né? E também até quanto você conhece da empresa para saber se aquilo que está sendo projetado nesse ano é uma tendência a continuar. Por quê? Por causa de resultado, né? Mudou um patamar, né? E por aí vai. Agora, já no médio, se tem uma mudança brusca no pagamento de dividendo no ano, esse médio, como é a média, ele demora a captar essa mudança. Então você pode ficar um pouco mais atrasado. Então você tem que ter um pouco de baliza nisso, tem que ter um balizador para saber o que você vai usar. Mas de regra, assim, principalmente para quem está começando e para ser mais conservador, justamente pelo histórico de pagamento, o médio acaba sendo mais atrativo para a grande maioria e mais fácil de entender, principalmente para quem está começando. Bom, dito isso, sobre questão de usar o preço teto para vender ações, né? Olha, a gente não faz isso. Tá? O preço teto é realmente um balizador para margem de segurança para você comprar mais ações da empresa. A gente não usa preço teto para nada para vender, porque o preço teto ele é diferente do conceito de preço-alvo, né? Muitos analistas colocam um preço-alvo que eles acham que é até onde a empresa vai. Né? O preço teto não significa isso. Não quer dizer que a empresa bateu no preço teto é que ela não vai subir mais, né? Que não vale a pena manter ela. Não, pelo contrário. A gente simplesmente não compra mais. Se ultrapassou aquela margem de segurança, você deixa de comprar a empresa, né? E continua mantendo em carteira e foca numa próxima oportunidade que está com preço mais atrativo no momento. Tá? Agora... Ou seja, desculpa te cortar. Mesmo se a sua meta ali em número de ações não atingiu, mas... passou daquele preço teto, não compra mais. Boa pergunta. A gente não atingiu a meta, a gente para de comprar. Você deixa ela de ladinho, em quarentena, e aí você passa a comprar a próxima. Quando em algum momento ela voltar, né, você vai lá e começa a comprar ela de novo, até que você atinge sua meta em número de ações. Sim. Mas vender, assim, sobre venda especificamente, é muito mais difícil você saber a hora de vender uma empresa do que comprar. A probabilidade de você estar errado numa venda de uma empresa é muito, muito grande. E mesmo a gente, que já tem experiência,
Eu não gosto nem de usar a palavra venda, porque eu penso que dinheiro que entrou na bolsa, ele fica na bolsa. Aí ele não sai mais. Então, normalmente o que eu fiz foram trocas pontuais. E muito pontuais. São pouquíssimas trocas que eu faço ao longo do tempo. E normalmente, por incrível que pareça, a maioria das trocas que eu faço eu me arrependo depois. Você acredita? Jean, uma outra pergunta do chat, né, do Vitor. Ele perguntou do Santander e se está em um bom preço. A Santander é uma ótima empresa, né? Tem um histórico de pagamento de dividendo bom. Vantagem do Santander também é que precisa mandar dinheiro para a matriz na Espanha, então paga bons dividendos por isso também, então faz uma distribuição boa. Base acionária também é uma base acionária pequena. E é uma empresa que tem um aluguel alto de ações. Eu não sei se a pessoa já percebeu isso, mas Sambi 11 deve estar a uns 11, 12% aí de aluguel ao ano. Então acaba que é interessante. A empresa apanhou bastante, caiu bastante mesmo nos últimos tempos aí. Teve uma PDD mais alta, o último resultado não foi legal, então acabou assustando um pouquinho o pessoal, né? Então acho que é uma empresa que vale a pena ser estudada. Acho que como banco, assim, bancões são empresas que eu acho que tem que estar sempre no radar se tiver a bons preços. O Saieso falou assim, Jeanzão, fala um pouco sobre Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista é uma empresa que passou agora, recentemente, né, por uma revisão junto à ANEEL da RBSE. A RBSE, para quem não sabe, é as indenizações da época do governo Dilma, né, que a presidente tirou lá, quis fazer revisão em concessão, e a empresa recebeu a indenização. E essa indenização agora foi revista pela ANEEL, onde postergou a cadeia de pagamentos. Então, ela ia receber um valor X até numa data tal, e foi postergado, acho que mais uns 2 anos para frente e tal. A maioria dos analistas, como sempre, falaram que era péssimo. Foi péssimo para a empresa e não sei o quê. Eu achei que foi ótimo, porque eu achei que a empresa ela saiu da zona de conforto que ela se encontrava. Depois que aconteceu isso, se você assistisse as teleconferências de resultado com os analistas, eles já estão procurando mais projetos para entrar, que são os chamados Greenfield e até Brownfield. Greenfield são projetos novos que eles vão construir, né, ganham uma licitação e começam a construir as torres de transmissão, né? Inclusive já ganhou alguns depois desse episódio. E o Brownfield M&A. Então são empresas que já têm, né, mas não têm expertise ou estão tendo dificuldades, vão lá e compram. Então, assim, mudaram de patamar, saíram da zona de conforto, que eu acho que foi importante, e estão buscando os novos negócios, né, correndo atrás, acho que vão trabalhar em outras coisas de licitação. Eu vejo a empresa com um futuro muito bom. Né? Eu tô gostando, talvez pode ser que a gente não tenha resultados tão grandiosos, mas eu acho que como ela está num setor muito bom, né, eu acho que a gente tem aí belos resultados pela frente e acredito até que poderia acontecer num futuro aí uma fusão Taesa e Transmissão Paulista. Não duvido não. Uma junção. E na questão do dividendo, né? Se eu não me engano, ano passado ela pagou, acho que abaixo de 1%, né? De dividendo, não foi? Agora eu não lembro de cabeça. Cara, foi alguma coisa assim. Eu lembro que ela pelo menos ficou um bom tempo sem pagar dividendos, né? E ela tinha uma média de pagar dividendos muito alta, né? 8, 9, 10%. Né? Isso não atrapalha ela de colocar na carteira seguindo a estratégia Barsi? A gente tem que dar uma olhada em duas coisas nesse caso. A gente pode trabalhar com o projetivo dela, igual eu falei, ou médio. Então, para a gente ter uma ideia, talvez, se a empresa ela vai continuar, dar uma olhada no projetivo e, principalmente, mais do que isso, porque nem todo mundo tem acesso ao projetivo, entrar em contato com a RI para entender qual é a estratégia do RI. Né? Ver se eles vão reduzir, o que eles estão pensando, qual que é o projeto. Porque muitas vezes uma empresa dessa ela pode estar reduzindo dividendo para investimento em outros negócios. Só que no caso específico de Transmissão Paulista, a redução dela de dividendo foi porque ela atingiu um índice de alavancagem de acordo com o estatuto social dela, que ela falou que ela não poderia pagar dividendo. Ou seja, a empresa ela se endividou demais. Eu não lembro qual o índice agora, não sei se era 2,7, eu não estou lembrado qual o índice em relação dívida líquida e EBITDA. Então, ela endividou, ela passou dessa alavancagem e falou, agora a gente tem que segurar. E tá certo.
A empresa precisa fazer isso, porque senão começa a entrar num nível perigoso. Então, a empresa, ela deixa de pagar, diminui um pouco a alavancagem dela, daqui a pouco volta a pagar. E tudo bem, às vezes pode ser que ela não pague, porque vai investir num negócio, num leilão, etc. E tá tudo certo também. Não existe empresa, pessoal, que vai crescer para sempre, né? Porque senão ela vai dominar o mundo, né? Então, assim, as empresas vão passar por momentos bons e momentos ruins. Então, cabe você analisar por que isso está acontecendo. Então, nesse caso específico que você está falando que diminuiu, foi por causa da alavancagem. Pode ser que esse ano ainda continue, né? Então, tem que ficar de olho para ver se as diretrizes que foram estabelecidas, elas estão sendo cumpridas. Porque, assim, imagina se a empresa ela fala que não vou pagar dividendo com alavancagem e tal. De repente começa a pagar, aí fica estranho. Né? Isso para mim é um péssimo sinal. Então, regras são feitas ali justamente para serem cumpridas e eu acho que a empresa está certinha. Eu olhei aqui e já mudou. Agora ela já está com um dividend yield de 4,8. Já melhorou bastante.